Meus amigos, o Michel Temer sai das tumbas e diz que não houve golpe e que as penas têm que ser reduzidas. Como assim, Michel Temer? Há menos de um ano, em entrevista para o Felipe Dávila na Jovem Pan, Michel Temer disse que Moraes foi o homem certo, com a coragem certa, fazendo a coisa certa e que todas aquelas pessoas mereceram um corretivo. Bom, agora ele disse que não houve tentativa de golpe. Então, quando ele fala que não houve tentativa de golpe em uma entrevista longa, veja, ele está dizendo que nenhuma daquelas pessoas, inclusive Bolsonaro, da trama golpista, todos aqueles militares, nem aquelas pessoas, dia 8, nenhum deles, não houve golpe. Porque o que fez a patifaria, ou seja, aquela denúncia do Paulo Gonetti, que redundou na condenação de todas essas pessoas. Paulo Gonetti construiu uma narrativa, uma fantasia, dizendo que Bolsonaro, ao longo de 2022, tentou dar um golpe nele mesmo, porque ele estava no poder, que teria começado ali e o negócio teria ido até o dia 8 de janeiro de 2023. Portanto, todos estariam metidos na tal da tentativa de golpe. Agora, com pessoas presas, algumas pessoas já desencarnadas, Bolsonaro da maneira como está, o Brasil da maneira como está, Michel Temer disse que não houve golpe e que as penas têm que ser reduzidas. Mas pera lá, primeira coisa, se não houve golpe, pena reduzida? Como assim pena reduzida? Tem que ter pena então? Em determinada entrevista, Michel Temer também diz, olha, este negócio do... Ele fala assim, né, o gestual assim, né, com as mesóclises, o gestual assim. Este negócio do ex-presidente, eu acho que ele vai para domiciliar. Ele tem que ir para domiciliar. O país precisa pacificar. Mas pera lá, se não houve golpe, por que Bolsonaro... Então Temer foi processado, condenado, e por que tem que ir para domiciliar? Não tem que estar em liberdade concorrendo? Não é? Quando lembram Michel Temer daquela espetaculosa prisão do Michel Temer, que nós todos vibramos ali na Marginal, salvo engano, foi na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Me digam aí se foi na Marginal Pinheiros. Ele diz aqui, ó, que ele foi sequestrado, que ele não foi preso ali, que ele foi sequestrado pela PF. Vocês se recordam quem é que nos últimos dias, quando capturado e levado a um tribunal pelos Estados Unidos, disse que também estava sequestrado? O Nicolás Maduro. O Drácula do Líbano não é tão diferente do Nicolás Maduro. Vixe, saiu uma expressão aqui. Por favor, não copiem, não repitam essa expressão por aí, que é ruim. Drácula do Líbano pega mal, pega muito mal. Não repita não. Pelo amor de Deus. Então reparem bem aqui, olhem isso daqui. Em determinado trecho da entrevista, o repórter pergunta: o que o senhor achou do fato de Flávio Bolsonaro ter insinuado em uma rede social que, se o senhor estivesse no lugar de Jair Bolsonaro, Moraes decidiria de forma diferente sobre a prisão do pai dele? Ou seja, Flávio disse que, se fosse com Temer, que jamais Moraes teria mandado prender Temer. Aí Michel Temer responde: primeiro, se fosse eu do outro lado, não haveria tratamento diferente. Tenho a impressão que o ex-presidente vai acabar indo para a prisão domiciliar. Acho isso útil como gesto de pacificação para o país. Ninguém vai dizer que a prisão domiciliar é uma maravilha. Ficar trancado em casa é prisão do mesmo jeito. Sim, mas se não houve golpe, por que ficar trancado em casa? Por que prisão domiciliar? Não é? Aí o repórter diz: a oposição anuncia que vai buscar eleger o maior número de senadores para caçar, fazer impeachment de ministro do STF. Aí Temer responde: eu não acho uma boa pregação, porque ela remete à ideia de que você está pensando apenas no passado. Pera lá. As pessoas estão carceradas, outras desencarnaram, Clesão que o diga, tantos outros. E aí? O pau continua comendo contra a maioria da população que é de direita. E aí? Foi o Michel Temer que, após o passamento do Teori, botou o Xandão lá. O Xandão é cria do Temer.
Aí quando fala de anistia, ele se diz contra. A anistia defendida pelos bolsonaristas já ajudaria ou dificultaria a proposta de pacificação? Pacificação para quem, né? Aí ele diz, olha, esse tema da anistia já saiu de pauta e não se pode cogitar retomá-lo. Só porque Temer disse que não. Vocês conseguem entender o absurdo? Aí vem, o senhor não usa a palavra GOC, não usa agora, quando se refere aos episódios que redundaram no 8 de janeiro e na condenação dos envolvidos. Por quê? Aí ele diz, houve uma agressão enorme aos poderes. E quando o PT fez aquelas coisas na Câmara, etc, etc, não houve uma agressão enorme mesmo. Lá foi só dano ao patrimônio público. Cá foi atentado. Aí Temer agora está dizendo, olha, eu vou dizer o óbvio, um GOC só existe quando há emprego de força. Mecanismo de força nos sistemas golpistas só se dá com a presença de forças armadas. Aqui não houve a presença da instituição, claro, porque ela estava praticando perfídia contra os próprios nacionais. Nós nunca esqueceremos. Ficaremos caquéticos, velhinhos, quem tiver o prazer disso. Todos corcunda. Temer, nessa altura, continuará garboso. Claro, é um vampiro, vai ficar com mil anos, um milhão de anos, né? Ele e Marcela. Mas nós, que somos mortais, todos enrugadinhos, lembraremos. O exército praticou perfídia. Quem? As forças armadas. Mão flácida, braço... Mão flácida, braço tino. Aí ele diz, houve uma agressão enorme aos poderes. Vou dizer uma verdade, não houve emprego das forças, tal. Houve uma agressão muito forte aos poderes, mas não aos prédios apenas, porque aí senão seria dano, né? A intenção, Jesus Cristo, criamos a intenção, não houve... Aí ele diz, não houve GOC, porque para GOC precisaria de forças armadas. Mas também não houve só uma agressão ao patrimônio, não. Porque a intenção, segundo o Drácula do Líbano, a intenção era desmoralizar os órgãos do poder. Por isso mereceu o corretivo, ele diz. E a punição foi dada. Está aqui. A intenção era desmoralizar os órgãos do poder. Peraí. Quer dizer que existe um crime de desmoralização. Quer dizer que... Pera lá, Bolsonaro está preso para ficar 27 anos e 3 meses porque ele tinha intenção de desmoralizar os órgãos do poder? Clezão, que não estava fazendo nada, foi execrado, retirado daqui da vida, porque estava... Como é isto? Chama-se disfarçatez. Vocês estão vendo os escândalos? Bum! Banco Master vai implodir a República. Daniel Vorcaro, agora no dia de hoje, já bum! Daniel Vorcaro disse à Polícia Federal que se reuniu com Ibanez. Ibanez queria ajudá-lo para que o BRB comprasse o Banco Podre Master. Oh, meu Deus! O Ibanez, governador do DF, já veio a público e disse eu estive algumas vezes com ele, mas eu entrei calado e saí mudo. Caramba, rapaz! Ibanezinho! Tomara que tu não seja reeleito senador, traste. Tá bom. O próprio fiscal do Banco Central veio à tona hoje que ele mandou mensagens para o diretor do BRB, dizendo, compre papéis do Master. Aí ele disse, não, mas as mensagens que eu mandei não foram assim, bem assim. É claro que, diante de tudo isso, o resort não é do Toffoli. É claro que o Toffoli recebeu lá o próprio dono do BTG, o André Esteves, e recebeu também outro multimilionário. É claro que tem até um padre, irmão do Toffoli, dizendo que já foi dono desse negócio aí. Mas o Fachin saiu em defesa do Moraes com uma nota estridente. E disse tudo que o Moraes também, né? Mas do Toffoli. Tudo que o Toffoli está fazendo, disse Fachin, que é presidente do STF, o Fachin, está correto. Não venham criticar o STF, não venham para cima de nós, porque se vocês vierem para cima de nós, vocês estarão atacando a democracia. Vocês viram?
Primeiro, eles que são todos ligados ao Temer. Primeiro, eles usaram o discurso de que não poderiam criticá-los e eles estavam fazendo o que estavam fazendo para proteger a democracia. Quando eles pensaram que agora já tiraram os conservadores de lado, tem gente deles que estão fazendo malfeitos e quando os próprios jornalistas da sociedade criticam, eles não mexam com nós outros, porque nós outros somos a democracia, podemos tudo. Ontem, o Toffoli deu uma canetada e liberou 200 milhões de reais para uma instituição ligada a advogados parentes de ministro do STF. O Toffoli passou 188 dias nesse resort, nos últimos anos. Todos esses anos, o Toffoli estava acompanhado de seguranças pagos pelo Tribunal Regional do Trabalho, ali da região do Paraná, e outros pagos pelo próprio STF. Curioso, para vocês terem uma ideia de como está o STF, é que, por exemplo, como é que os jornalistas conseguiram a informação de que o Tribunal Regional do Trabalho, ali da região do Paraná, esqueci agora, que TRT é aquilo, agora me esqueci. Me esqueci qual é o TRT da região do Paraná, qual é o número do TRT. O daqui da Bahia, que atende aqui, é o TRT da 5ª região. Me esqueci do Paraná. Mas enfim, olha, tá de parabéns o TRT da 5ª região, da TRT regional lá do Paraná. Por quê? Porque os dados são transparentes, são públicos. Você vai lá, pesquisa, tá lá, encontrou tudo. O dia em que os seguranças do TRT estavam à disposição de Toffoli no Paraná e no Taiaiá. Mas o STF, não. Você não encontra nenhum dado sobre o vai e vem dos seguranças. Tá tudo fechadão no STF. Agora o TRT do lado do Paraná, eu vou fazer uma crítica. Quer dizer que nesse tempo todo oferecia, isso é dinheiro federal, hein? Oferecia essa segurança para o Toffoli como cortesia. Vai fazer cortesia com o seu bolso, meu amigo. Então esse agora aí é o Michel Temer. O Michel Temer que está dizendo que se incomoda muito quando o Lula o chama de golpista. Bom, o senhor foi contratado ano passado para fazer uma mediação entre o Banco Master e o Banco de Brasília, BRB. Estava metido nessa negociata, Michel Temer. E admite, fui procurado para fazer essa mediação, mas vi que era um pouco difícil. Ganhou dinheiro, hein, Temer? Aliás, quando fui contratado, não tinha sequer se decretado a liquidação do... Tá todo mundo metido nesse negócio do Banco Master. Eu quero ver como é que eles vão tirar o Brasil dessa enrascada. Vamos ter que resetar e começar tudo de novo, como aquela velha novela de Jeanette Claire. Houve certa feita no Brasil, lá no início das telenovelas, uma cubana escrevia aqui, né? Ela vinha da novela de rádio, não sei o quê, e ela, radionovela, e ela estava escrevendo aqui uma novela tão ruim, mas tão miseravelmente ruim, que ninguém acompanhava, era um desastre. E aí a demitiram, chamaram a jovem Jeanette Claire, estava começando a carreira, mas era brilhante, tinha sido bem treinada pelo seu esposo, meu conterrâneo, Dias Gomes, que lhe ensinou a escrever. Diga-se de passar, isso é verdade, hein? Não é demérito nenhum. A Jeanette Claire entrou então e viu assim que aquela novela não prestava para nada. Você se lembra o nome dessa novela? Não prestava para nada. O enredo não prestava, a história não prestava, os personagens não, nada prestava. O que é que ela resolveu? Primeiro capítulo que Jeanette Claire escreveu, um grande terremoto ocorria em toda aquela história. Não sobrou nada nem ninguém. Aí ela recomeçou toda a história. Acho que o Brasil está precisando disso. De uma Jeanette Claire. Não é verdade? Vocês entenderam. Dê seu like aí. Inscreva-se. Confira a sua inscrição. Porque a Babilônia está retirando as inscrições de vocês. Eu preciso que vocês fiquem atentos nos vídeos, que vocês compartilhem os vídeos. A plataforma está enchendo o saco do canal, tirando o alcance do canal. Você quer que o canal acabe? Então faça a sua parte, se você não quer, ok? Vá até a aba Seja Membro, clique aí, torne-se membro. Temer, uma banana fumegante para você.